Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos ensina sempre com que haja a perseverança. A perseverança, ela comprova a fé, que tem que ser participante do início ao fim. Aqueles que permanecem com a perseverança são aqueles que estão sempre exercitando as boas obras e aperfeiçoando a fé a fim de alcançar a recompensa, o galardão, a fim de, aonde a palavra diz que o dever de todo ser humano consiste em desviar do mal. O fim é teme, que é o princípio da sabedoria, e alcance o desviar do mal aqueles que permanecem segundo agradando não aos meros mortais, mas antes agradando aquele que nos recrutou para perseverar na boa obra. Ele nos ensina: sejais firmes e constantes, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu espírito. Porque aquele que para de exercitar as boas obras, ele é podado por conta da incredulidade. Todo aquele que vive segundo a fé, ele vive segundo o sobrenatural. E por estar na árvore, numa terra fértil, independente da estação do ano, requer estar florescendo e produzindo, independente da estação do ano. A palavra diz que aquele que está segundo ramos da videira verdadeira, ela é como árvore plantada junto aos ribeiros. Aleluia! Aonde vem as muitas tempestades, vem as grandes secas e não murcham as suas folhas, estão sempre a florescer, estão sempre a perseverar segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos mantém firmes e constantes, aquele que nos ensina. Estando nele, recebe da sua ceifa as suas virtudes, permanece segundo aquele que é do alto, está constantemente produzindo os bons frutos, comendo dos seus frutos e compartilhando com aqueles que estão sedentos desses frutos. Mas a palavra diz também que nem todos iriam dar crédito a essas palavras, porque nem todos são de fé, assim como nem todos estariam aptos a ouvir estas palavras, onde ele ensina: tu vive no meio de um povo amotinado, continua a anunciar a verdade. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Assim ele nos ensina. A perseverança daqueles que seguem fazendo a vontade do seu Senhor. E os seus planos são sempre de nos fazer prosperar. A palavra diz: jamais causar dano algum, porque ele é aquele que nos sustém e nos fortalece dia após dia, e seus planos são sempre de fazer prosperar. Mas aqueles que amotinam contra o Senhor, a palavra diz que são confundidos e envergonhados. Seus planos são sempre frustrados, porque não toma a direção do Senhor. O seu espírito do erro estão sempre nos caminhos sinuosos e tortuosos e não alcança a retidão, assim a palavra diz. O próprio Senhor permite com que creem em suas mentiras, e por estarem sempre desviados, não se alcança
o cumprimento das promessas, estão sempre reprovados diante do Senhor, porque não tem aquele que podia os manter no caminho. A palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Concede vida com abundância e a ressurreição do último dia. Ele ensina, se vós estando em mim, é necessário que vós deis frutos. É necessário que vós constantemente. Aquele que não dá fruto, o machado é posto à raiz. Há também, a palavra diz, sobre os frutos insuportáveis, onde alguns que iriam produzir frutos insuportáveis. E quando sendo acometido das pragas e o coração embrutecido cada vez mais, lembrai-vos de Faraó, mais ainda iriam blasfemar contra o Senhor para que receba o seu galardão. Os seus dias lhes são abreviados e não se alcança a ressurreição do último dia. Mas para aqueles que nele depositam a confiança, ele nos ensina, nenhum de vós se perderá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.